Oi, eu sou a Marina, da Sociedade AV, e dia 5 teve 200 anos de Marx. Pensei, o que eu vou fazer? Até porque hoje era um dia que eu tinha reservado pra fazer uma resenha. E, enfim, tinha colocado diversos livros pra resenhar no dia de hoje, mas eu acabei escolhendo um que pudesse dialogar um pouco com o que foi dia 5 de maio e, ao mesmo tempo, ser uma resenha, claro. E escolhi o Rumo à Estação Finlândia, do Edmund Wilson. Esse livro eu li no ano passado, em outubro, porque, enfim, estava fazendo leituras e vendo coisas relacionadas à Revolução Russa, né, à União Soviética. E esse foi um dos livros que eu li na época, junto com 10 Dias que Abalaram o Mundo, que também tem resenha aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards caso alguém queira conferir. Bom, o Rumo à Estação Finlândia, ele é um livro um pouquinho diferente do 10 Dias que Abalaram o Mundo. Ele não vai contar... ele não é um livro histórico nesse sentido, né? Ele não vai contar um período da história, mas ele vai trazer meio que uma biografia de pensadores importantes para o comunismo. Então ele não vai exatamente dissecar as obras desses pensadores, né? Ele vai falar sobre as obras, vai falar mais ou menos o contexto ali onde elas surgiram, como aquele autor chegou naquelas obras, mas ele não vai entrar muito a fundo, porque, enfim, né? Não teria muito tempo para isso, senão seria um livro muito enorme. Ele tem esse título, Rumo à Estação Finlândia, por conta do Lenin. O Lenin, ele teve que se refugiar, digamos assim, na Finlândia durante um tempo, na época ali da Revolução Russa mesmo, né? Então, assim, ele vai e volta da Finlândia diversas vezes, mas ele era um cara que era supervisado, porque, enfim, ele era o Lenin e as ideias dele já estavam contaminando o povo, então, assim, ele tinha que se afastar durante um tempo. Então o livro tem esse título por causa disso e porque ele vai terminar em Lenin e Trotsky. O Lenin e Trotsky são as últimas pessoas a serem apresentadas nesse livro. Então, assim, por mais que ele traga diversos pensadores, o foco dele vai ser no Marx e no Engels e no Lenin e no Trotsky. Então, assim, ele acaba sendo um livro mais interessante justamente porque ele vai se deter um pouco mais nas figuras mais importantes pro comunismo, né, pro pensamento comunista. Então, assim, é um livro muito interessante, vale muito a pena ler, mas mas é um livro mais até assim pra você conhecer mais a vida dos caras do que você saber sobre as obras deles. Então, assim, ele é interessante, mas às vezes ele fica um pouco maçante, às vezes ele traz informações que, assim, você acaba não se interessando, né? Ele fala muito das conexões entre os pensadores, né? Então, ele vai falar com quem essa galera andava, pra onde eles escreviam, o que é bem interessante. Mas de vez em quando, né, você parece que tem informações demais, como esse tipo de livro costuma ser, né? Então, assim, ele é interessante, mas obviamente tem algumas ressalvas. E obviamente, assim, às vezes fica um pouco chato porque você acaba querendo chegar muito rápido no Marx e no Engels e depois no Lenin e no Trotsky. E na parte do Marx, eu acho que é muito legal, porque assim, ou bem ou mal, a gente gosta de ler sobre a vida do Marx, sabe? Porque o Marx, ele é aquele tipo de pessoa que, se ele tivesse hoje em dia, agora no século XXI, ele seria um acadêmico, sabe? Porque ele tem aquela coisa de perfil acadêmico, sabe? Você vê que é isso que ele quer fazer, que ele quer escrever, que ele quer, enfim, pesquisar. Então tem isso, você percebe isso durante a vida inteira dele, enquanto você vai lendo. E é muito interessante. Assim, obviamente Marx passou por coisas muito absurdas durante a vida dele, né? Então, depois que ele foi expulso da Alemanha e ele foi pra Inglaterra, assim, ele come o pão que o diabo amassou, ele e a família, né? Então, assim, ele e a mulher perdem os filhos, né? E perdem muitos filhos, porque, enfim, eles não têm o que comer, eles passam frio, eles passam fome, sabe? Então, é interessante você entrar em contato com esse lado da história, sabe? Porque, enfim, a gente sabe o que aconteceu com ele, sabe como é que foram as obras dele, mas e aí? Como é que foi essa vida dele, né? Então isso é bem interessante.
E na parte do Lenin, eu preciso falar isso porque, enfim, é uma das coisas que eu mais gostei na hora que eu tava lendo o livro, porque ele vai, no início, focar muito na parte do irmão do Lenin. Então, assim, o irmão do Lenin, pra quem não sabe, ele participou de um grupo de atentado ao czar, né? Eles, inclusive, foram muito pra frente, eles quase conseguiram fazer um atentado ao czar. Mas eles acabaram sendo pegos, o irmão do Lenin foi preso, condenado à morte, foi morto pelo regime. E assim, E aí, no livro, ele vai justamente apontar isso como, olha, como isso mudou a vida do Lenin, sabe? Porque o próprio irmão dele foi morto pelo czar, né? Enfim, pelo regime autocrata dos czares na Rússia. Então, e aí, conforme a gente vai lendo, né, a gente fica com aquela coisa de, nossa, será que a Revolução Russa teria acontecido se não tivessem matado o irmão do Lenin, sabe? Então isso é muito, muito interessante. Foi uma das coisas assim que eu mais gostei no livro. Eu fiquei realmente muito encantada com a história do irmão do Lenin. Que obviamente não foi esse czar que o Lenin matou, mas foi o Romanov anterior a esse Romanov. Então foi, assim, muito interessante, eu gostei absurdamente. E eu acho que, por mais que tenham essas partes que são um pouco maçantes, que às vezes a gente possa não se interessar muito, pra quem, acho que faz uma pesquisa, pra quem pesquisa mesmo, enfim, comunismo e origem, e quem quer ler pensadores mais pra trás, né, porque enfim, hoje a gente já tem outras coisas que foram atualizadas, né? Enfim, o pensamento comunista já foi muito atualizado, né, por pensadores modernos, o que é, obviamente, muito interessante, mas para quem pesquisa uma base, eu acho que talvez esse livro seja até mais interessante porque, enfim, porque ele vai falar de pensadores anteriores, né? Todos eles anteriores ao Lenin e ao Trotsky, pelo menos. E muitos também ao Marx e ao Engels. Então isso é muito interessante caso vocês, enfim, queiram uma base de todo esse pensamento comunista e uma base de, né, onde ir atrás, de quem eu vou atrás, né, o que eu vou ler e de quem. Então é bem interessante. A minha edição, aquela que eu mostrei, ela é da Companhia das Letras, mas ela é da década de 80, 70. Então, assim, ela é muito velha. Mas hoje em dia eles têm uma edição atualizada, uma edição de bolso, toda bonitinha. Então, assim, se vocês quiserem comprar o Rumo à Estação Finlândia, eu vou até deixar o link nosso link da Amazon aqui no box de inscrições, mas enfim, não vai ser essa edição que eu tenho, porque essa edição já foi há muito tempo. Então, eles agora têm uma edição bonitinha de bolso. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo resenha especial 200 anos de Marx. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.